O Antigo Testamento é conhecido por ser difícil de ler e entender. Por isso, muitas pessoas desistem ou nem tentam. Em menos de 10 minutos, você vai saber os principais acontecimentos desse livro tão poderoso chamado Bíblia. Mas antes de começar, te convido a seguir o canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. No princípio, Deus criou o universo e um planeta chamado Terra. Os seres humanos foram formados à imagem e semelhança de Deus para continuar sua obra, mas, logo, os humanos decidiram que queriam viver do jeito deles, não de Deus. O egoísmo e a violência encheram o mundo, então Deus destruiu a terra com um dilúvio e recomeçou tudo com apenas uma família, a família de Noé. Daí vem a simbologia do arco-íris na Bíblia. Deus fez uma aliança com Noé e todos os seus descendentes. O dilúvio passou e a família de Noé seguiu sua descendência por várias gerações. E havia uma só língua no mundo todo, somente um modo de falar. Alguns homens pensaram que podiam construir uma torre que chegasse aos céus, para ficarem famosos. Quando Deus viu o que estavam fazendo, se encheu de desgosto. Gênesis 11. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, as línguas se misturaram e os povos se espalharam pela terra. E da descendência de Noé, veio Abraão. Deus fez uma aliança a ele. A terra ao seu redor agora é sua família será minha bênção para o mundo inteiro. Em apenas algumas gerações, eles se transformaram em uma grande nação chamada Israel. Os egípcios ficaram com medo e forçaram os israelitas a serem seus escravos no Egito. Ali eles foram escravos por 400 anos. Por meio de um humilde líder chamado Moisés, Deus conduziu os israelitas em um grande êxodo de volta à terra prometida. Ao longo da jornada, Deus deu leis e mandamentos para ajudar os israelitas a seguir os caminhos de Deus. Finalmente, depois de 40 anos de luta e caminhada do povo no deserto, os israelitas voltaram para a terra prometida. Na vitória, o povo adorou a Deus, mas logo depois eles se afastaram de Deus e viveram seus próprios caminhos rebeldes. Isso se tornou um padrão de geração em geração. O maior juiz de Israel foi Samuel. Ele seguiu os caminhos de Deus e Deus falava ao povo através dele. Ele foi um profeta. Ele disse a Israel que Deus era o único rei de que eles precisavam. Mas eles desejavam ser como as nações corruptas que os cercavam e insistiam: queremos um rei humano que possamos ver para nos governar como as outras nações. Então Samuel encontrou um homem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. Seu reinado começou bem, mas em pouco tempo ele parou de seguir os caminhos de Deus e tomou muitas decisões erradas. Então Samuel disse a Saul: porque você virou as costas para Deus, Deus o rejeitou como rei. Samuel procurou o próximo rei e encontrou um corajoso jovem pastor chamado Davi. Quando Davi cresceu e se tornou rei, Deus o abençoou e aos israelitas grandemente. Mas Davi não era perfeito. Ele teve um caso com uma mulher casada e cometeu um assassinato para encobrir isso. Mas, no fundo, Davi sempre amou a Deus e voltou a viver nos caminhos do Senhor. Conhecido como o poeta guerreiro, ele escreveu músicas para Deus chamadas Salmos. Os salmos foram expressões sinceras de luta, de oração e gratidão. Depois de muitos anos como rei, Davi deu o trono a seu filho Salomão. Deus também disse a Davi que um dia um de seus descendentes governaria com um reino que nunca teria fim. Deus estava se referindo ao filho, Jesus. Salomão sucedeu seu pai Davi, tornando-se o rei mais rico da história de Israel. Cheio da sabedoria de Deus, Salomão escreveu livros como Provérbios e construiu um magnífico templo permanente, lembrando as pessoas da presença contínua de Deus. Mas,
Salomão se desviou de Deus casando-se com esposas corruptas que o levaram a adorar falsos deuses. A guerra civil estourou dividindo o país em um reino do norte chamado Israel e um reino do sul chamado Judá. Logo esses dois reinos foram liderados por reis corruptos que ignoraram a vitória de Deus. Durante esse tempo, profetas foram enviados como mensageiros chamando os israelitas a retornarem a Deus. Eles alertaram sobre as consequências destrutivas à frente. O profeta Elias, um homem selvagem e rude, confrontou e desmascarou os falsos profetas em diversas ocasiões. Esses profetas desafiaram os israelitas e seus reis a retornar aos melhores caminhos de Deus. Mas os israelitas não quiseram ouvir. Distraídas em sua própria rebelião, outras nações invadiram e conquistaram ambos os reinos de Israel e Judá. O povo de Deus foi expulso da terra prometida e muitos foram levados para serem escravos novamente. O templo foi destruído e o povo perdeu tudo. Este foi um tempo chamado de exílio, onde muitos dos israelitas agora chamados de judeus foram espalhados por diferentes terras. Um profeta chamado Daniel foi enviado a uma cidade chamada Babilônia. A lei exigia que todos orassem apenas ao rei da Babilônia, mas Daniel recusou e orou a Deus 3 vezes ao dia. Então Daniel foi jogado na cova dos leões famintos. Mas Deus fecha a boca dos leões e Daniel emergiu na manhã seguinte sem um arranhão. Deus ainda cuidava do povo judeu que estava disperso e lhes deu esperança falando através das palavras do profeta Jeremias. Farei uma nova aliança com o povo de Israel, devolvendo-os à terra prometida e enchendo seus corações e mentes com meus caminhos. 60 anos depois, essa esperança foi realizada. O Império Persa libertou o povo judeu para retornar à sua terra prometida. Um pequeno número se reuniu na capital Jerusalém e um novo templo menor foi construído sob a liderança de Esdras. Reunidos, eles comemoraram e gritaram de alegria. Mas os anciãos choraram em lembrança do que foi perdido. Profetas como Malaquias e Isaías apontavam para o futuro e um rei vindouro, um Messias que restauraria totalmente Israel e traria um novo reino de paz. Então o povo judeu esperou e Deus não falaria por meio dos profetas novamente por 400 anos. Assim termina o Antigo Testamento. Sua continuação se dá pelo início do Novo Testamento com a vinda de Jesus. Você já leu todo o Antigo Testamento? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.